Graça e a paz de nosso Senhor, Salvador e Redentor Jesus Cristo. Amém. Quero dizer da nossa alegria também de receber a todos aqueles que nos visitam na noite deste dia, neste momento, juntos, reunidos em uma só fé, uma só família, em um só Espírito, adorando ao Deus vivo e verdadeiro. Estamos reunidos em família biológica, né? Mas também em família da fé. Tá? É aquilo que acabamos de entoar aqui, expressando assim esta preciosa verdade. Queridos, nessa noite eu quero, de forma muito breve, observar com os irmãos o que está posto no Salmo 127. Peço que você abra a sua Bíblia, a Santa Palavra de Deus, no Salmo 127. Iremos trabalhar com o tema Deus, o alicerce do lar. Deus, o alicerce do lar. Toda a estrutura de um edifício, logicamente, tem um alicerce. A casa não é diferente. A gente constrói, né? Lá do zero, do primeiro tijolo até o último, mas tem um alicerce. Mas e o lar? Tem de ter o alicerce. Não adianta a gente ter a casa mais bela e mais encantadora aos olhos dos homens, se faltar o elemento principal: Cristo. Aí vai estar fadado para cá, irmãos. Vai ter o encanto aos olhos dos homens, mas vai ter a reprovação divina. E aí de nada adianta, irmãos. E nessa noite nós vamos ver exatamente esta verdade, estando ela posta aqui neste salmo. Salmo 127. Salmo 127. Todo bem procede do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, entenda a casa aqui como família, tá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Senhor Deus, pela noite deste dia, por esta rica e preciosa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença, como família da fé, reunidos, tendo lido a Tua palavra. Agora nós pedimos que o Senhor continue a falar conosco na ação do Teu Santo Espírito, nos dando a compreensão da mesma e a disposição para que possamos aplicar esta palavra em nossas vidas, quiçá o ambiente do nosso lar. Assim oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Cristo, hoje e sempre. Amém. Meus queridos irmãos, Sigmund Freud, o criador, o pai da psicanálise, ele definiu felicidade como amor e trabalho. Freud define felicidade exatamente dessa forma, como amor e trabalho. Este salmo, que é da autoria de Salomão, ele nos ajuda a ampliar um pouco mais este conceito de felicidade, nos mostrando, nos revelando e nos ensinando, irmãos, que não é possível ser feliz
apenas com o nosso amor. Não é possível ser feliz apenas com os nossos esforços. Não é possível ser feliz apenas com os nossos propósitos, embora eles sejam os melhores, bons, nobres. Não é possível, irmãos, em suma, é impossível ser feliz sem Deus. Por isso Salomão, ele começa exatamente escrevendo o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, novamente digo, entenda a casa como família, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Irmãos, Salomão, ele está afirmando a mim e a você, a cada um de nós aqui presentes nesta noite, Salomão está afirmando que Deus, ele é o construtor do lar. Que Deus, ele é o idealizador e o construtor da família. Deus instituiu o casamento, Deus instituiu a família, tanto é que o parâmetro bíblico, a prerrogativa bíblica é: deixará, pois, o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Não é deixar para se unir com outro do mesmo gênero, né? Como um sistema de valores, como o presbítero colocou no início, né? Esse sistema de valores antibíblico está aí propagando, né? E tem incentivado. Além disso, Deus deu instruções que são instruções adequadas para o bom funcionamento da família, estabelecendo as funções, estabelecendo os papéis para cada componente do lar, de como cada componente do lar deveria proceder conforme os preceitos da Escritura, de tal maneira que, assim procedendo, o nosso Deus seja mais e mais glorificado, este lar consiga realmente caminhar de forma saudável, este lar consiga realmente observar, compreender a vontade de Deus e assim caminhar realmente de tal forma que a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo possa ser observada no ambiente deste lar. Assim sendo, irmãos, Deus é o idealizador, Deus ele é o fundamento, Deus ele é o arquiteto, Deus ele é o construtor e Deus ele é protetor da família. Se o Senhor não edificar a casa, os trabalhadores trabalharão em vão. Em vão. Meus irmãos, essa é uma verdade fundamental para a vida. É claro que não é uma verdade fundamental apenas para o aspecto da esfera da família, mas é uma verdade fundamental da vida. É entendermos, irmãos, que é impossível nós vivermos sem Deus. Que é impossível nós construirmos a vida sem Deus. Que é impossível nós formarmos e mantermos a nossa família sem Deus. Que é impossível nós sermos bem-sucedidos em que área for sem Deus. Que é impossível qualquer projeto humano, por mais encantador que seja, mas que é impossível qualquer projeto humano sem Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, edificar uma casa e guardar uma cidade sem o auxílio do Senhor é uma obra fracassada. Fracassada. É possível até que aos olhos do mundo as pessoas construam alguma coisa sem Deus, mas essa construção muitas vezes ela é uma construção inacabada, não concluída, por assim dizer. Essa construção, irmãos, muitas vezes, depois que é concluída, ela não satisfaz plenamente, ela não atende ao propósito pela qual ela foi feita. Por isso que Salomão ele usa essa expressão: se o Senhor não edificar a casa,
em vão trabalham os que a edificam. Todo esforço humano, todo trabalho humano, todo empenho humano na construção da vida, na construção da família, na construção de um patrimônio, sem Deus, estará fadado ao fracasso, mais cedo ou mais tarde. O Senhor é o construtor do lar. O Senhor é o construtor e é quem edifica famílias. Portanto, meus irmãos e irmãs, saiamos daqui na noite deste dia tendo a plena consciência de que a maior necessidade da família não são de coisas, ou não é de coisas, mas de Deus. Porque não se edifica uma família apenas com bens materiais e conforto, mas sobretudo e acima de tudo, com a presença do Senhor no ambiente do lar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas Salomão também diz que o Senhor, Ele é o protetor do lar. Ele diz aqui: se o Senhor não guardar a cidade, formada de famílias, de lares, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Meus irmãos, Deus é quem protege as nossas famílias. E olha que eu estou apontando aqui para o coração e para a mente dos seus filhos. Nós estamos vivendo uma sociedade cada vez mais bombardeada por todo tipo de lixo. E quanto mais a gente coloca a nossa família, os nossos filhos, aos pés do Senhor, em comunhão com o Senhor e com a palavra, nós vamos percebendo que a palavra e o Deus da palavra vai protegendo a nossa família. Deus é quem protege a nossa família. E como, irmãos, como nós precisamos dessa proteção de Deus? Em uma época em que a família está sendo tão atacada pela cultura, atacada pelos legisladores, atacada pelos tribunais, Deus está nos afirmando aqui que Ele é o protetor do lar, porque o lar pertence a Ele. Ele instituiu o lar. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Meus irmãos, embora nós construamos muros, embora nós coloquemos sentinelas, que em nosso contexto são as cercas elétricas, né? Embora nós colocamos cadeados, câmeras de monitoramento, cães ferozes rodeando, né, a casa e outros aparatos, né? E isso em si não é errado, não é pecaminoso. Mas uma coisa nós precisamos ter certeza: nada disso adiantará se nós tirarmos os nossos olhos e a nossa convicção de que é o Senhor quem protege nossa casa, o nosso lar, dos perigos que a cercam, sejam dos perigos visíveis ou sejam dos perigos invisíveis. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salomão também diz, irmãos, que Deus é quem abençoa os nossos lares, Ele é o provedor do lar. Por isso ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Como tem gente fazendo isso, né? Acorda cedo, dorme tarde, leva o trabalho para casa, não vê o filho crescendo, não conversa mais com a esposa, nem com o esposo, nem com os filhos. E a Bíblia sempre vai chamando para além do equilíbrio. E a Bíblia diz, chama isso de inútil. É correr atrás do vento. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, ou que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados Ele os dá enquanto dorme.
Meus queridos irmãos e irmãs, muitas vezes nós pensamos que o ato de levantar cedo no dia, né, e produzirmos muito, trabalharmos muito, com muito esforço, dormirmos tarde, assim nós alcançaremos o necessário para a vida e para a nossa sobrevivência. Mas Deus nos diz, irmãos, que esse pão conquistado, que deveria trazer força, que deveria trazer contentamento para as nossas vidas, é um pão da angústia, é um pão da ansiedade e da falta de contentamento. Porque uma pessoa assim, ela nunca está contente com o que tem. E nós sabemos que o ser humano, ele é uma pessoa insaciável. Por isso ele diz, é inútil nós trabalharmos tanto, sermos viciados em trabalho, ao ponto de nós negligenciarmos a nossa família, ao ponto de nós negligenciarmos a igreja do Senhor, ao ponto de nós negligenciarmos uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, ao ponto de nós negligenciarmos a nossa dependência de Deus, porque Deus, ele dá graciosamente a todos aqueles que neles confiam, enquanto dormem. Enquanto nós estamos dormindo, o Senhor já está providenciando o sustento da nossa vida. O versículo aqui, logicamente, não está favorecendo a preguiça ou o braço remisso, né? Ficarmos de braços cruzados. E nem reprova o trabalhador previdente e cuidadoso, irmãos, não é isso. O que o texto aqui combate é aquela pessoa que ela é viciada em trabalho, obcecada em trabalho. É aquela pessoa que ela não trabalha para viver, mas ela vive para trabalhar. O que o texto combate aqui, irmãos, é de fazermos exatamente do trabalho uma obsessão, e do ganho, do dinheiro, um ídolo. É isso que Salomão combate aqui nesse texto. Há pessoas, irmãos, que infelizmente só têm se preocupado com coisas terrenas, né? E nós sabemos disso. A gente tem visto na sociedade aí fora que há indivíduos que casam e descasam por dinheiro. Há outros que vivem e morrem pelo dinheiro. Há também aqueles que mentem, corrompem, matam por causa do dinheiro. Por isso, há uma verdade que deve dominar as nossas mentes e os nossos corações nessa noite a partir desse texto. Lembremos disso, irmãos. Deus constrói a família. Deus protege a família. E é Deus quem provê para a família. Inútil será os seus esforços sem a dependência do Senhor e sem colocar o Senhor e o reino de Deus em primeiro lugar. Será inútil, irmãos. Uma hora a conta chega e ela é alta, irmãos. Não queira viver fora da dependência do Senhor e nem deixar o Senhor em segundo plano. Se o Senhor não edificar a casa, em vão serão os nossos esforços. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salomão ainda nos ensina que herança do Senhor são os filhos. Os filhos são herança do Senhor, vem de Deus. É Deus quem nos dá. É Deus quem nos dá. O futuro do lar está nas mãos de Deus. Para alguns, Deus abençoou. Deus tem agraciado com filhos. Para outros, Deus ainda não deu, talvez não dê. Filhos são herança do Senhor. É Deus quem resolve dar filhos. São bens preciosos. Meus queridos irmãos, olha, numa época, irmãos, em que nós estamos ouvindo que ter filhos é problemático,
O salmista nos diz que os filhos são dádivas de Deus, são bênção de Deus. E esses filhos devem ser vistos como os tesouros preciosos da nossa vida e como responsabilidade maior em nossas vidas, porque antes dos nossos filhos serem nossos, eles são do Senhor. A herança do Senhor são os filhos. Os filhos são dons de Deus, irmãos, são bênção de Deus e devem ser assim olhados, devem ser assim contemplados, devem ser assim considerados. E há uma promessa que esses filhos, quando eles são criados em um lar que crê e vive que Deus é o fundador do lar, que é o protetor do lar, que é o provedor do lar, essas crianças, elas crescerão espiritualmente saudáveis, estarão protegidas dos assaltos do mundo e protegerão seus pais quando estes chegarem na época da velhice. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. É bom ter filhos quando se é jovem, irmãos. Os filhos da mocidade. É bom ter filhos quando se é jovem. Esses filhos, eles vieram de Deus e devem ser consagrados a Deus. Eles serão a alegria das famílias. Eles serão o futuro da família. Eles serão os protetores de seus pais, quando estes já estiverem em idade avançada. A herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão, como flechas nas mãos do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Quando o guerreiro ele tira da aljava uma flecha e ele coloca no arco, ele aponta e ele aponta para o alvo. Ele não quer errar o alvo. Nós, pais e futuros pais, temos os filhos como flecha e precisamos apontar para o alvo, que é Cristo. Não podemos errar esse alvo. E é inculcar todos os dias o amor a Deus acima de todas as coisas. Se formos ler Deuteronômio 6, a gente vai ver exatamente essa realidade, essa verdade posta neste versículo. Portanto, irmãos, felicidade, irmãos e irmãs, é fé em Deus. Fé de que Deus é quem constrói as nossas vidas pessoais, as nossas vidas conjugais, as nossas vidas em família. Fé de que Deus é quem provê bênçãos necessárias para a nossa vida. Fé de que Deus nos protege dos males desse mundo, dos assaltos deste mundo. Eu não estou aqui me referindo àqueles que subtraem os nossos bens materiais, mas sobretudo essa podridão desse sistema mundano que realmente tem tentado colocar na mente, no coração nosso e dos nossos filhos. O lar que crê nisto, irmãos, o lar que vive isto, é um lar estável, é um lar seguro, é um lar que a gente pode considerar um pedacinho do céu deste mundo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não vivam sem Deus. Não queiram realizar nada sem Deus. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Precisamos da proteção de Deus, irmãos, para as nossas vidas e para a nossa família, para o nosso lar. Precisamos crer e ver que Deus é quem provê todas as nossas necessidades das nossas vidas
e da vida de toda a nossa família. Que é inútil nós nos estressarmos, né, como diz o texto aqui. É inútil, irmãos, nós trabalharmos como escravos. Inútil. Até o ponto de estarmos ameaçados de saúde. Porque aos seus amados, o texto mostra aqui, né, que eles construíram e têm construído as suas vidas sob o temor de Deus, que dependem da proteção de Deus, que esperam pela proteção, pela provisão de Deus. Esses podem dormir o sono de Deus, o sono do repouso, o sono da paz, que excede todo entendimento. Porque sabem que a sua vida, a sua família, está debaixo da dependência do Senhor. Está nas melhores mãos, que são as mãos de Deus. Esta família, edificada sobre Deus, esta família protegida por Deus, esta família sustentada por Deus, esta família que tem o futuro dos seus filhos e chegam para renovar a vida, né, da alegria dos pais, mas também chegam com a responsabilidade para que seus pais repassem esta fé, repassem a fé de que o lar foi criado por Deus, está sendo protegido por Deus e que será mantido por Deus. Esta fé que será repassada para os filhos darão segurança aos filhos e criarão filhos que darão segurança para a vida de seus pais. E a nossa oração nessa noite, irmãos, pela nossa vida conjugal, independente de termos filhos ou ainda não, mas que a nossa oração nessa noite seja: Senhor, edifica o meu lar. Senhor, protege o meu lar. Senhor, sustenta o meu lar. Mantém o meu lar. Faz, ó Pai, com que o meu lar tenha a maior de todas as provisões, que é a presença do Senhor habitando nele e em cada coração de cada componente do lar. Pois se o Senhor não edificar, tudo o que fizermos será em vão. Que Deus te abençoe e abençoe o seu lar, para a glória e louvor do seu nome. Amém. Deus abençoe.